amigurumi é uma técnica japonesa de fazer bichinhos com fio e agulha. Hoje, no mundo inteiro, virou uma febre, mas também é muito difícil encontrar alguém que não se apaixone pelo design personalizado e delicado dos amigurumis de crochê. O amigurumi é executado com um dos pontos mais básicos do crochê. Então, para quem nunca fez, vale pedir uma ajuda para a mãe, para a tia, para a vizinha ou até mesmo procurar uma videoaula de crochê para iniciantes. Para a videoaula de hoje, eu escolhi trabalhar com o fio soft, que é super macio e ideal para a confecção de peças delicadas, assim como a nossa ursinha. Então vamos à lista de materiais? Sempre antenada nas tendências do mercado, a Círculo fornece hoje uma linha super completa de fios de composições e espessuras diferentes, acessórios e ferramentas que vão permitir que você execute seus trabalhos com precisão e um acabamento super incrível. Na aula de hoje nós vamos utilizar o fio Amigurumi Soft nas cores 7727 e 7096. Vamos utilizar também um fio marrom para o bordado do focinho. Vou usar fibra sintética siliconada, um refil de cola quente para sustentação do pescoço, alfinete, marcadores de ponto, os olhinhos são de 10 milímetros pretos, agulha de crochê de 3,5 milímetros, agulha de tapeçaria e tesoura. Pessoal, então nós vamos começar aqui com o fio na cor 7727, que é o fio mais escuro, fazendo os braços, tá? Então, ó, inicia aqui com o anel mágico, eu deixo esse fiozinho para frente da mão, faço um X aqui em cima do dedo. Ó, passo por aqui e puxo aqui uma correntinha. Lembrando que esse primeiro ponto aqui a gente não conta como ponto baixo da receita. É agora que eu vou executar aqui a carreira 1, que são 6 pontos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora eu seguro o meu trabalho aqui e puxo esse fiozinho aqui para fazer a mágica do anel. Terminei assim a primeira carreira. Agora nós vamos iniciar a carreira número 2. Então, pessoal, o amigurumi ele tem uma característica bem especial que a gente trabalha em carreiras espirais. Então, a gente não fecha a carreira com ponto baixíssimo. Terminada a primeira carreira, eu vou aqui no primeiro pontinho e faço aqui já um ponto baixo. Olha só, ponto baixo. E no primeiro ponto de cada carreira, já que nós estamos trabalhando em espiral e a carreira não fica marcada, então para eu não me perder, eu coloco o marcador de pontos no primeiro pontinho de cada carreira. Essa carreira 2 nós vamos fazer 6 aumentos. O aumento no amigurumi a gente chama para 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Então nessa volta eu vou fazer 2 pontos baixos em cada pontinho da carreira anterior, ficando com 12 pontos no trabalho. E 2 no próximo. Um ponto no mesmo lugar, mais um. Finalizada então a carreira 2, eu chego até o último ponto antes do marcador. Nessa hora eu tiro o marcador e faço um ponto exatamente onde estava marcado. Esse é o meu primeiro ponto da carreira 3. Por isso, mantendo a nossa regra, então, o primeiro ponto deve usar o marcador. Para a carreira 3 aqui do bracinho, eu vou manter os 12 pontos que eu já tinha na base. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Percebam que agora o trabalho já começa a virar aqui uma conchinha, então permitam que ele vá virando a conchinha, tá? E eu vou fazer dessa forma, um ponto para cada um, 12 pontos em cada carreira, nas carreiras 3 até a carreira 7. São 5 carreiras de 12 pontos baixos. Vamos lá então, façam seus pontinhos ali, a gente já se encontra lá no próximo passo. Já fiz então aqui as 5 carreiras de ponto sobre ponto. Agora nós já temos toda a ponta aqui do bracinho já tomando forma. Para a carreira 8, nós vamos começar a fechar o bracinho. Então
Então já entra um passo bem importante aqui, que é a diminuição. Então nós vamos tirar o marcador, fazer o primeiro ponto e colocar o marcador. Na carreira 8, nós vamos fazer uma sequência de 2 pontos baixos, uma diminuição, 2 pontos baixos e uma diminuição, 3 vezes por toda a volta, até finalizar o trabalho. Então vamos lá. Fiz o meu primeiro ponto, o próximo ponto baixo aqui sozinho, 2 pontos baixos. Agora eu vou diminuir, eu vou transformar esses 2 pontos em um ponto apenas. Pegando a alcinha da frente, percebam aqui que o nosso ponto, ele tem 2 alcinhas. Então eu vou pegar apenas a alcinha da frente de um ponto e a alcinha da frente do outro ponto. Eu laço, passo por dentro dessas 2 alcinhas, laço novamente e faço ponto baixo. Isso daqui é a diminuição invisível da técnica do amigurumi. Então agora eu vou repetir até o final da carreira, 2 pontos e uma diminuição. 1 e 2. E agora a diminuição. Alcinha da frente, laço, tiro 2, laço, tiro 2. E mais uma vez, até chegar no marcador, 1, 2 pontos. E aqui sobraram 2 pontinhos, que vai ser a minha última diminuição. Pessoal, terminamos então a carreira de diminuições, a carreira 8. Agora eu tiro o marcador e nós vamos encher já com a fibra sintética só a pontinha desse braço, tá? Então aqui, ó, eu posso até pegar, se for o caso, o auxílio da própria agulha aqui, ó. E eu vou encher então essa pontinha. A quantidade de fibra é só para manter esse formato que a gente já fez aqui arredondado, tá, pessoal? Não precisa necessariamente colocar muita fibra, porque senão ela acaba abrindo os pontos e ficando vazada essa fibra, tá? Então é só um pouquinho mesmo, só para manter esse formato arredondado, tá? Agora nós vamos fazer aqui a sequência. Nós estamos com 9 pontos no trabalho, tá? Então eu vou fazer aqui na carreira 9 o primeiro ponto, coloco o marcador. E agora a carreira 9, 10 e 11, que são 3 carreiras, eu vou manter esses 9 pontos, ou seja, fazendo um ponto para cada ponto da carreira de base. Vamos lá fazer as 3 carreiras então e a gente se encontra na próxima parte. Finalizadas então as 11 carreiras, para a carreira 12 nós vamos novamente diminuir. Então eu já vou iniciar a carreira fazendo uma diminuição e vou lembrar de marcar esse primeiro ponto aqui. Então vamos lá, na carreira 12, uma diminuição, 2 pontos baixos. Percebam que o trabalho vai ficando um pouquinho mais afunilado e difícil de segurar, mas tá bem certinho, tá? Então eu fiz uma diminuição, 2 pontos baixos, mais uma diminuição e finalizo a carreira com 3 pontos baixos, que é o que restou aqui no trabalho. Um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Com isso, nós ficamos nessa volta com 7 pontos baixos. Aí eu já venho aqui, tiro o marcador e já vou fechar o braço fazendo o seguinte, ó. Eu vou encostar os 2 lados, eu vou passar a agulha aqui na frente desse ponto, atravesso o trabalho e pego o ponto lá de trás. Faço aqui um ponto baixo, novamente insiro a agulha até pegando o ponto de trás junto, faço um ponto baixo. Com isso eu já vou fechando o meu trabalho aqui, ó. Aqui, 3 pontos baixos então para fechar o trabalho, tá? Corto o fio, não tem necessidade de deixar um fio maior. E só faço aqui um ponto baixíssimo para arrematar. Com isso, nós já temos aqui o bracinho pronto. Já fiz o segundo bracinho também. Então, já tá aqui a primeira parte do trabalho executada. Agora, nós vamos iniciar a primeira perninha, também usando o fio da mesma tonalidade do corpo, que no nosso caso aqui é o 7727. Faço o anel mágico e dentro do anel mágico, 6 pontos baixos.
finalizado então aqui o anel mágico, faço a mágica do anel, já vou para a segunda carreira fazendo 6 aumentos. Então eu faço o primeiro ponto, coloco o marcador, mais um ponto nesse mesmo lugar e sigo fazendo 2 pontos baixos para cada ponto da carreira de base, ficando com 12 pontos no trabalho. Finalizei então a carreira 2, eu já fiz o meu primeiro ponto da carreira 3 e coloquei o marcador de pontos. Para essa carreira 3 nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, repetindo esse padrão. 1, 2, 3 pontos baixos, ponto sobre ponto, e no quarto ponto um aumento. E eu vou seguir fazendo 3 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento por toda a volta, ficando com 15 pontos no nosso trabalho. Finalizada a carreira 3, agora nós vamos fazer uma sequência de 3 carreiras, a carreira 4, a 5 e a 6, nós vamos manter os 15 pontos no trabalho, ou seja, fazer um ponto baixo para cada ponto baixo, são 3 voltas de 15 pontos, de ponto sobre ponto. Vamos fazendo aqui e eu volto para mostrar como está ficando. Finalizadas então as carreiras da perninha número 1, eu vou no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Corto o meu fio, deixando aproximadamente uns 20 centímetros para reserva e puxo. Dessa forma, já tenho pronta aqui a perninha número 1. Finalizada a perninha 1 e a perninha 2 até ao mesmo ponto de trabalho, a 2 eu não corto o fio. Eu vou dar sequência no trabalho agora unindo essas duas pernas. Aí eu pego a perninha número 1 aqui e exatamente nesse ponto onde eu fiz o arremate, com o meu trabalho aqui da perninha 2 pronta, eu vou inserir exatamente na perninha 1 onde arrematamos. E eu já faço aqui um ponto baixo. Coloco um marcador sobre esse ponto. Então, o que nós tínhamos 2 pecinhas, a partir de agora vai ser uma única pecinha para subir o corpinho. Eu vou fazer aqui, eu fiz o meu primeiro ponto e vou seguindo fazendo um ponto para cada um dessa perninha até chegar ali no ponto número 15. Dei toda a volta então nessa primeira perninha até aqui o meu último pontinho, fechando 15 pontos na perna 1. Já venho aqui direto trabalhando na perninha 2 agora. Então eu presto bem atenção que esse pontinho aqui, ele já tem um ponto sobre ele, então eu vou no próximo ponto aqui, que não tem ponto trabalhado sobre, e sigo agora nessa perninha também fazendo os 15 pontos. Um ponto para cada ponto, até chegar novamente no marcador. Para a carreira número 8, nós vamos iniciar a carreira fazendo 7 pontos baixos, foi exatamente onde estava o marcador. Vamos fazer o primeiro ponto, colocar novamente o marcador e vou seguindo um ponto para cada ponto até termos 7 pontos no trabalho. 3, 4, 5, 6 e 7. Agora eu vou fazer no próximo ponto um aumento, 2 pontos baixos juntos. Agora nós vamos fazer aqui uma sequência de 14 pontos, pontos sobre pontos. Então eu fiz aqui os 14 pontos baixos, faço novamente um aumento. Percebam que esses aumentos eles vão cair nas laterais do trabalho. E finalizo essa carreira com um ponto para cada ponto de base, ou seja, 7 pontos baixos. Finalizamos então a carreira 8 com 32 pontos. Para a carreira 9, nós já vamos iniciar fazendo um aumento. Então eu faço o primeiro ponto, coloco o marcador e no mesmo ponto já faço mais um ponto. Agora eu vou fazer uma sequência de 15 pontos baixos. Fiz então os 15 pontos e no próximo eu vou fazer novamente um aumento. Então agora nós vamos fazer nessa carreira aumento entre essas perninhas aqui na frente, ou aqui atrás no caso, e um aumento que vai cair bem certinho aqui na frente, tá? Aí eu vou fazer novamente 15 pontos, que é o que restou de pontos aqui no trabalho.
ponto sobre ponto, ficando com 34 pontos nessa carreira. Terminada então aqui a carreira 9, nós vamos agora com aquele fio que nós reservamos ali, o auxílio aqui já da agulha de tapeçaria, já coloquei aquele fio que sobrou e vou só fazer uns pontinhos bem aleatórios aqui mesmo, só para fechar esse buraquinho que sempre acontece nessa técnica de juntar as perninhas. Faço alguns pontinhos, já venho aqui e arremato esse fio. Faço um nozinho, a sobra eu já posso, não preciso nem cortar, já deixo aqui pra dentro que ela já vai ser usada aqui no recheio. Agora, para as carreiras 10, 11 e 12, são 3 carreiras de ponto sobre ponto, ou seja, 3 carreiras de 34 pontos. Vamos lá, vou fazendo o meu aqui e volto para a gente dar sequência. Para a carreira 13, nós vamos iniciar a carreira com uma diminuição, faço a diminuição, coloco o marcador. Agora nós vamos fazer uma sequência de 15 pontos baixos, uma diminuição aqui e mais 15 pontos baixos. Então vamos lá, diminui 15 pontos baixos, diminui 15 pontos baixos. Vamos ficar nessa carreira 13 com 32 pontos na volta. Para a carreira 14, nós vamos aqui, eu já iniciei fazendo 7 pontos baixos. Agora, uma diminuição, que vai cair exatamente aqui numa lateral. Aí nós vamos fazer agora então uma sequência de 14 pontos baixos. Depois, na próxima lateral, já vai ter mais uma diminuição e vai fechar com 7 pontos baixos. Então, revisando, a carreira 14, 7 pontos, uma diminuição, 14 pontos, uma diminuição e 7 pontos, ficando no total da carreira com 30 pontos baixos. Para a carreira 15, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Não vai ter nem aumento nem diminuição. Estávamos com 30 pontos, vamos manter os 30 pontos na carreira. Para a carreira 16, nós já vamos iniciar aqui fazendo uma diminuição. E nessa carreira nós vamos fazer a seguinte sequência: uma diminuição, 8 pontos baixos, aí a gente repete a diminuição. Então, na verdade, vai ser uma diminuição, 8 pontos, uma diminuição, 8 pontos, uma diminuição, 8 pontos. A diminuição vai acontecer 3 vezes, ficando no final da carreira com 27 pontos. Para a carreira 17, nós vamos manter os 27 pontos da carreira, fazendo apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Para a carreira 18, eu já fiz aqui uma diminuição, então nós vamos fazer 3 vezes a sequência de uma diminuição, 7 pontos baixos, uma diminuição, 7 pontos baixos e uma diminuição, 7 pontos baixos, ficando no total dessa volta então com 24 pontos. Para a carreira 19, nós vamos manter ponto sobre ponto, um ponto para cada ponto da carreira de base, continuando com os 24 pontos na carreira. Para a carreira 20, nós vamos fazer uma sequência de 2 pontos e uma diminuição por toda a volta. Fiz o meu primeiro ponto, 2 pontos, diminui. Segue fazendo 2 pontos e uma diminuição até o final da carreira, ficando com 18 pontos no trabalho. Terminada a carreira 20, temos 18 pontos, agora é hora de encher o corpinho. Então, nós vamos separar aqui a fibra. Gente, um passo bem importante aqui, ó, que a gente não vai colocar essa fibra toda de uma única vez, tá? Eu preciso deixar bem separadinha aqui a fibra de enchimento dos pés. Então, eu preciso encher um pezinho de cada vez, assim. Então, ó, percebam que eu coloquei bem separada a fibra dos pezinhos. E agora eu vou enchendo aqui a parte do corpinho e já volto para mostrar como ficou. Finalizamos então aqui a parte do enchimento. Não coloquei até bem na borda, senão fica difícil seguir o trabalho, tá? Mas eu enchi então, ó, quase até aqui em cima. Percebam que ele tem que ficar bem fofinho. Então, eu não posso colocar um excesso de fibra, tá? Ó, ele já vai tomando a forma. Então, com isso,
nós já podemos passar para a carreira 21. A carreira 21, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, repetindo esse trabalho de um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira, ficando então com 12 pontos no trabalho. Para a carreira 22, nós temos aqui um passo bem importante. Gente, nós começamos o nosso trabalho fazendo os bracinhos e reservamos, porque nesse ponto aqui do trabalho, eu já vou fazer o meu crochê embutindo os braços, o que facilita o nosso trabalho, porque vai eliminar um processo de costura. Então, já vou mostrar aqui para vocês que a carreira 22 nós vamos fazer 3 pontos baixos, faço o meu primeiro ponto, coloco o marcador, ele dá um pouquinho de trabalho, mas ainda assim é mais legal e fica um acabamento mais bonito a gente fazer dessa forma, sem costura, tá? Então, ó, 3 pontos baixos, agora eu já vou fazer, percebam também que essa carreira aqui, a carreira 22, eu não vou fazer nem aumento nem diminuição, eu vou fazer ponto sobre ponto e aproveitar para fixar os bracinhos, tá? Então, ó, 3 pontos baixos. No próximo, eu já pego aqui um braço, pego com o fio, a pontinha do fio virada aqui para o início do trabalho, aí eu vou inserir a agulha nesse primeiro pontinho aqui, bem perto do fio, ó. Insiro a agulha aqui e já insiro a agulha no próximo ponto aqui do pescoço. Deixa eu puxar esse fiozinho para não atrapalhar a visualização. Então, ó, inseri a agulha no braço, agora no pescoço. Esse fiozinho a gente puxa para trás, depois a gente arremata ele ali dentro. Um ponto. Vou no próximo ponto do braço e no próximo ponto aqui do pescoço. Faço novamente um ponto baixo. E no último pontinho do braço, no próximo ponto do pescoço. Então, na verdade, a gente está costurando o braço com o próprio crochê. Agora, eu vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos novamente, que é a frente aqui do corpinho, 2 e 3, e já vou fixar o segundo bracinho, ó, também com a pontinha do fio já virada aqui pra gente, tá? A gente vê um jeitinho de passar ele por baixo, ó. Então, insiro a agulha aqui e já insiro a agulha no próximo ponto do pescoço. Um ponto, ó, segundo braço, levanto um pouquinho a peça aqui para não correr o risco de colocar a agulha no mesmo ponto do pescoço, então eu tenho que ir sempre no próximo, ó. Um ponto do braço, um ponto do pescoço. E por fim, um ponto do braço e um ponto do pescoço, onde a gente encerra a carreira. Com isso, temos aqui a carreira 22, ficando também com 12 pontos e já com os bracinhos fixados. Pessoal, o fiozinho que sobrou aqui dos braços, tá? Que ficou ali pra dentro, é muito importante que a gente arremate eles lá por dentro, senão aqui, ó, talvez quando a criança vai brincar, ela pode puxar aqui o fio pra fora e aparecer o nozinho, tá? Então, o que que a gente faz, ó? Com o auxílio da agulha de tapeçaria, eu venho aqui onde ficou esse fiozinho do braço, aqui pelo avesso, e faço um nozinho. Bem simples, ó. Mas dessa forma aqui vai ajudar para esse fio não ficar depois voltando para o lado direito do trabalho, tá? A sobrinha, então, eu já jogo lá para dentro do trabalho e repito esse processo aqui no outro bracinho. Agora tem mais um passo bem importante aqui no trabalho, pessoal. Nós vamos iniciar agora a cabeça, tá? Também sem costura. Eu vou partir daqui, então percebam como o nosso trabalho vai ficar bem bacana. Tô fazendo ele praticamente inteirinho até aqui sem costura nenhuma. Então agora, para que essa cabeça fique bem vincada e reforçada, nós vamos fazer primeiro sobre essa carreira 22, nós vamos fazer pelas alcinhas de dentro uma carreira de ponto baixíssimo, ponto sobre ponto. Ela não tem nem número de carreira, tá? É uma carreira de reforço. O que que eu faço então? Ó, o meu marcador estava aqui.
eu tiro ele, mas eu mantenho ele no mesmo ponto, porém só pela alcinha da frente, ó. Bem importante que esse marcador esteja aqui na alcinha da frente, tá, pessoal? Principalmente para o próximo passo depois. E aí, essa carreira que nem tem número, que é uma carreira que fica interna, ela é só um reforço, eu vou fazendo de ponto baixíssimo, ó. Pego só a alcinha de dentro, de trás aqui do ponto e faço o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo é aquele que a gente insere a agulha, puxa o fio e puxa direto, tá? Então, eu vou circular todo o trabalho aqui, um ponto baixíssimo para cada alcinha de dentro da carreira de base. Aqui está então, percebam que a carreira do ponto baixíssimo ficou aqui interna e agora nós vamos usar a alcinha da carreira anterior que nós não utilizamos, essa alcinha que ficou aqui por fora, exatamente essa onde está o marcador. Então agora, ó, eu tiro o marcador e pego exatamente nessa alcinha aqui, ó. E eu vou fazer a carreira 23, sempre pelas alcinhas da frente, fazendo pelo trabalho um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Fiz o meu primeiro ponto baixo, na próxima alcinha da frente, o aumento. E aí eu vou repetindo então. Na próxima, um ponto baixo e na próxima, um aumento. Pessoal, para quem tem o ponto muito apertadinho, talvez nessa hora vá precisar pegar a alcinha aqui com o ganchinho da agulha, tá? Então, se for o caso, tem essa alternativa também. O aumento, segue pela volta inteira fazendo esse trabalhinho e vamos ficar então com 18 pontos, já iniciando agora aqui a cabeça. Pessoal, agora com a carreira 23 feita pela alça da frente, a gente consegue visualizar melhor o efeito da carreira interna e agora da carreira externa aqui, dando o reforço do pescoço e também o vinco, ó. Percebam que fica bem demarcado onde terminou o corpinho e vai iniciar a cabeça. Então dá um efeito bem bacana para o trabalho, tá? Então agora para a carreira 24, nós vamos fazer, eu já fiz aqui o meu primeiro ponto e marquei, vamos fazer a sequência de 2 pontos e um aumento por toda a volta, ficando com 24 pontos no trabalho. Para a carreira 25, já fiz o meu primeiro ponto e marquei, nós vamos fazer por toda a volta a sequência de 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2 e 3 e um aumento. Então, eu vou repetir 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos na carreira. Para a carreira 26, nós vamos fazer a sequência de 4 pontos baixos, 3 e 4 e um aumento. Por toda a volta, 4 pontos baixos e um aumento, ficando com 36 pontos no trabalho. Para a carreira 27, nós vamos fazer 5 pontos e um aumento. Já fiz o primeiro e marquei. 2, 3, 4, 5 e um aumento. E vamos repetindo 5 e um aumento por toda a volta, ficando com 42 pontos no trabalho. Para a carreira 28, vamos fazer 6 pontos e um aumento. Eu já fiz 3, 4, 5, 6 e um aumento. E dessa forma por toda a volta. Vamos ficar com 48 pontos nessa carreira. Para a carreira 29, eu já fiz aqui 4 pontos. Vamos fazer 5, 6, 7 pontos baixos e um aumento. 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vamos ficar com 54 pontos no trabalho. Pessoal, chegamos então aqui, ó, no tamanho do diâmetro da cabeça. Percebam como ele abre bem aqui, porque aqui, com essas carreiras de aumento, eu defini a largura do trabalho. Agora, nós vamos subir aqui com 10 carreiras de ponto sobre ponto, mantendo os 54 pontos no trabalho, tá? Então, da carreira 30 até a 39, são 10 carreiras agora de ponto sobre ponto, tá? Então, nos encontramos lá na carreira 39 para dar sequência no trabalho.
Pessoal, chegamos então aqui na carreira 39, olha como tá ficando aqui o trabalho, tá? Então agora é hora de fixar os olhos de segurança. Então, eu vou colocar os olhos aqui entre as carreiras 34 e 35, tá? Para facilitar essa contagem, nós vamos levar em consideração que essa carreirinha, a primeira carreira da cabeça aqui, era a carreira 23. Então, ó, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Então, está aqui, ó, a carreira 34 e aqui a carreira 35. Então, é entre essas duas carreiras, com 9 pontos de separação de intervalo, é exatamente o lugar que eu vou colocar os olhos, tá? Pessoal, então agora é bem importante que a gente faça a sinalização aqui com os alfinetinhos para distribuir considerando o centro do trabalho. E esse trabalho ele é bem visual, tá? Não tem uma técnica de eu falar para vocês em que ponto que ele vai cair. Vocês vão respeitar aqui a carreira, a altura, os 9 pontos entre eles, mas a gente tem que achar esse ponto aqui onde ele vai ficar bem equilibrado, tá? Então agora, ó, eu marquei aqui onde eu vou botar o primeiro olhinho. O olhinho de segurança, ele é assim, tipo um parafusinho, ó. Então eu vou inserir aqui nesse ponto que eu determinei. Ele vai atravessar aqui até pro avesso do trabalho. Eu venho com a trava de segurança, que ela é tipo assim, ó, tipo uma tampinha mesmo. Então, eu coloco nessa posição aqui, a parte mais larga voltada para o trabalho. E aí, eu vou apertar ela aqui, ó, tá? Essa trava aqui, ela realmente não solta. Então, dá para fazer os trabalhos e dá para a criança brincar, tá? Então, ali está o primeiro olhinho. Agora, nessa marcação aqui, eu já vou colocar o segundo olhinho. Tiro, dou mais uma conferidinha se realmente ele tá num lugar bacana e aperto a travinha aqui no avesso. Aqui está o olhinho travado e já prontinho para darmos sequência no trabalho. Para a carreira 40, nós vamos agora começar a diminuir o trabalho para ir fechando aqui a cabeça, tá? Então, carreira 40, 7 pontos e uma diminuição. Já fiz os 4 primeiros, 5, 6 e 7. Lembrando então que a diminuição a gente faz pelas alcinhas da frente, laça as 2 alcinhas, tira 2, laça, faz o ponto baixo. Eu vou repetir dessa forma 7 pontos e uma diminuição por toda a volta. Vamos voltar o nosso trabalho para 48 pontos. Para a carreira 41, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Já tenho aqui os 6 pontos e uma diminuição. E vamos repetir dessa forma por toda a volta. Vamos ficar com 42 pontos no trabalho. Para a carreira 42, nós vamos fazer 5 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e diminui. Vai fazendo essa sequência por toda essa carreira, ficando com 36 pontos no trabalho. Para a carreira 43, nós vamos fazer aqui 4 pontos e uma diminuição e vamos repetir esses 4 pontos e uma diminuição por toda a carreira. Vamos ficar com 30 pontos no trabalho. Para a carreira 44, vamos fazer 1, 2, 3 pontos e uma diminuição. Por toda a volta, vamos ficar então com 24 pontos no trabalho. Agora, nesse ponto do trabalho, é bem legal que a gente já venha enchendo a parte da cabeça, tá? Gente, lá na relação dos materiais eu citei aqui a cola quente, o refil da cola quente, e é nessa hora que eu vou sugerir vocês utilizarem para que o amigurumi depois fique com essa parte aqui do pescoço mais firme e não fique tombando a cabecinha, tá? Então, ó, eu cortei um tamanho mais ou menos que vá aqui, ó, dessa parte do final das perninhas até um pouquinho para cima do centro da cabeça, tá? Que é importante que ele atravesse aqui o pescoço, mas que não fique só na área do pescoço, senão pode cair e aí acaba perdendo a função, tá? Então eu vou inserir ele aqui por dentro, ó, ele vai passar ali por dentro do pescoço, eu vou inserindo ele pelo meio da fibra e eu sinto que ele chegou aqui embaixo, tá? Ó, coloquei, então ele passou ali dentro
e com isso vai ficar um pescoço bem firme. E o bacana de usar o refil da cola quente e não um arame ou um outro material, é porque esse aqui é um material que não vai machucar, não vai sair pelos pontos, tá? Então essa dica da cola quente é bem bacana para dar estrutura, mantendo o trabalho inclusive com flexibilidade, tá? Agora a gente vai encher toda essa parte aqui da cabeça. Gente, um outro detalhe sobre encher é que eu sempre vou colocando pouquinho em pouquinho de fibra. Agora eu já tenho aqui o refil da cola, então eu também vou tomar o cuidado para ir colocando essa fibra ao redor, tá? Mantendo aqui esse refil bem no centro. Então eu vou colocando de pouquinho em pouquinho a fibra e vou distribuindo ela bem para manter a forma bem arredondada aqui do bichinho. Para a carreira 45, agora já com a peça cheia, a gente tem que tomar o cuidado para não crochetar essa fibra junto, tá? Então eu vou mantendo o dedo aqui por dentro do trabalho e nós vamos fazer aqui uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Isso por toda a volta, 2 pontos diminui, 2 pontos diminui, ficando com 18 pontos no trabalho. Para a carreira 46, nós vamos fazer por toda a volta um ponto e uma diminuição, mantendo essa sequência de um ponto e diminui por toda a volta, ficando com 12 pontos no trabalho. Pessoal, então nós temos aqui 12 pontos no trabalho. Nós vamos fazer a nossa última carreira agora, que é 2 pontos baixos e uma diminuição para ficar com 9. Mas antes disso, eu vou botar mais um pouquinho de enchimento aqui, ó. A gente pode até com o auxílio do cabinho da agulha, ou eu vou dar uma outra dica também para vocês, pessoal, ó. Uma outra ferramenta bem bacana que a gente pode usar aqui é o hashi. Sem quebrar o meio, ele fica uma ferramenta bem acessível e prática para a gente usar aqui para encher nessa hora de acabamento aqui, tá? Então essa hora eu vou colocar um pouquinho mais de fibra aqui só para arredondar bem aqui o topo da cabeça. E aí, pessoal, vou dar mais uma dica, tá? Se de repente vocês perceberem que os pontos estão ficando um pouco abertos, tá? Talvez é o caso de vocês trocarem a numeração da agulha. Então a gente vai pensar o seguinte: se o meu ponto tá muito grande e eu quero diminuir, eu vou diminuir o tamanho da agulha. Então eu vou sugerir que vocês usem a de 3 milímetros. E se o contrário, com essa agulha o ponto ficar muito pequeno e eu quero aumentar, eu vou aumentar o tamanho da agulha, podendo usar até a 4 milímetros, tá? Então essa é uma dica para qualquer trabalho que vocês façam em crochê. Aumentar e diminuir a agulha até ficar com um ponto que é o ponto que vocês desejam. Então agora aqui na nossa carreira 47, vamos fazer 2 pontos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 9 pontos no trabalho. Finalizada então a última carreira, nós vamos cortar o fio, deixando aproximadamente uns 20 centímetros. Aí essa última alcinha aqui, eu só puxo, tiro fora aqui do trabalho e coloco na agulha de tapeçaria. E agora nós vamos fazer aqui o que a gente chama de anel mágico invertido, que é, com a agulha de tapeçaria, eu venho aqui, eu vou passar em cada um desses pontinhos só pela alcinha de fora, da frente aqui, ó, dessa forma aqui, de fora para dentro, tá? Tipo fazer um pontinho, um chuleio de costura, ó. Então eu vou passando em cada uma das alcinhas para depois no final franzir esse trabalho. Então passo, com habilidade eu posso até passar em mais de uma alcinha por vez. Aqui e aqui. Vou passar em todas elas. Cheguei aqui na última alcinha. Agora sim, com bastante jeitinho eu vou puxar e fechar, zerando esse buraquinho aqui em cima. Para ficar um acabamento bem bacana, eu vou passar novamente por umas 2 dessas alcinhas que já franzi. Vou levantar o fio, achar um fiozinho aqui de base e fazer um nozinho. E para esconder esse nó agora, eu vou passar novamente embaixo de umas 2 ou 3 alcinhas aqui. Pronto, dessa forma o nó já vai entrando aqui no trabalho. Insiro a agulha exatamente onde estava o fio, saindo em qualquer lugar aqui,
cortando essa sobrinha de fio. Com isso já temos a base do corpo aqui prontinha. Agora nós vamos fazer as orelhas. Continuando então com a mesma cor, o 7727, que é a mesma cor do corpo, vamos fazer aqui o anel mágico e dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Feitos os 6 pontos baixos, puxo para fazer a mágica e já vamos para a segunda carreira fazendo 6 aumentos. Para cada ponto de base, 2 pontos baixos juntos. Lembrando de, no primeiro ponto, colocar um marcador. Então, nessa carreira 2, vamos ficar com 12 pontos. Para a carreira 3, já fiz o meu primeiro ponto, coloquei o marcador. Nós vamos fazer um ponto e um aumento por toda a volta. Aumento, novamente um ponto, novamente um aumento. Nós vamos ficar então com 18 pontos no trabalho. Agora, da carreira 4 até a carreira 6, 4, 5 e 6, 3 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, mantendo nessas 3 carreiras os 18 pontos em cada volta. Vou fazer as minhas aqui e já volto para dar sequência. Terminada então aqui a carreira 6, nós vamos cortar o fio, deixando um tanto para costura, e eu vou no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Dessa forma, já tenho aqui a orelhinha prontinha para costura. Já fiz a outra aqui também, então a gente já tem as 2 orelhas feitas e vamos dar sequência então para depois costurar no trabalho. Agora nós vamos iniciar então para fazer o focinho. Eu estou usando aqui uma cor mais clara do que a do corpo, então a gente usando uma cor de contraste fica bem bacana, mas nada impede de fazer da própria cor do corpo também, tá pessoal? Eu estou usando aqui o fio soft na cor 7096, então eu fiz os 6 pontos baixos, já faço a mágica do anel aqui e já vou para a segunda carreira fazendo 6 aumentos, fazer meu primeiro ponto, colocar o marcador, mais um ponto no mesmo, então eu vou fazer 6 aumentos, 2 pontos baixos para cada um, vamos ficar com 12 pontos na carreira. Para a carreira número 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos. Para a carreira 4, eu já fiz o meu primeiro ponto, nós vamos fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento, ficando com 24 pontos no trabalho. Para a carreira 5, nós vamos manter ponto sobre ponto, um ponto para cada ponto da carreira de base, mantendo os 24 pontos no trabalho, apenas uma carreira. Finalizadas as 5 carreiras, então, eu corto o fio, deixando uns 30 centímetros para costura. Para fazer um acabamento bem bacana aqui, eu faço aqui, ó, no próximo ponto, um ponto baixíssimo, e no próximo também um baixíssimo. Puxo o fio, com isso, com esses 2 pontos baixíssimos, a gente perde aquele degrauzinho que fica aqui no final da carreira espiral. Agora, com o auxílio de alfinetes, eu vou demarcar a posição onde eu vou bordar o nariz aqui no focinho. Então, eu vou manter sempre esse arremate aqui, mais para a parte de baixo, e eu coloquei aqui, ó, entre a última e a penúltima carreira, separado aqui por uns 5 pontos, e 2 carreiras abaixo, coloquei um central aqui para ser o meio, tá? Agora, com um fio, você pode escolher qualquer fio que você tem aí, no marrom ou pretinho, tá? A gente pode vir aqui, ó, eu vou inserir aqui nesse primeiro alfinete, já tiro o alfinete, e venho com ele aqui para o centro. Com isso, já tenho bem marcadinho, então, a posição de onde vai ser o bordado do focinho, ó. Saio aqui nesse outro alfinete e volto para o centro. Então, o centro de todas as carreiras aqui do bordado vai ser sempre nesse pontinho. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um ponto de bordado para cada ponto aqui
do trabalho. Vai ficar vazadinho, depois eu volto completando, tá? Agora nós temos então aqui um ponto para cada ponto. E agora eu vou vir aqui entre eles e vou fazendo mais uns 2 pontinhos, enfim, até encher todo esse espaço aqui para não deixar nenhuma partezinha clara aparecendo. Lembrando de voltar sempre no mesmo ponto do centro, tá? Quando eu vou puxar o fio aqui, eu já vou ajeitando ele aqui para ele tomando um espaço bem legal. Venho aqui e dessa forma eu vou preencher ele todinho até aqui no final para ficar todo bem cheinho. Já volto para mostrar como vai ficar. Terminado então de fechar toda essa parte aqui, eu volto para um dos cantinhos. Eu vou fazer aqui uma linha superior para dar um acabamento bem arredondado aqui e não ficar essa parte dos fiozinhos aqui soltinhos, ó. Então eu faço só um ponto bem grande aqui. Já volto aqui pro centro, pro ponto bem do centro, onde a gente vai fazer aquela partezinha puxadinha aqui pra boca, ó. Aí eu só faço um ponto, vamos ver bem aonde vai centralizar aqui, ó. Até aqui assim. Eu posso passar 2 vezes esse ponto aqui, fazer 2 pontos, para ficar bem marcadinha essa partezinha aqui, onde que desce pra boquinha dele. Aqui. Agora eu só arremato o fio aqui pelo avesso e já tenho o focinho prontinho. Agora nós vamos alfinetar então o focinho exatamente nessa posição aqui na cabeça e com a agulha de tapeçaria nós vamos fixar na peça. Dessa forma, eu vou pegar uma alcinha aqui do focinho e uma alcinha bem próxima aqui, ó, da cabeça. E vou fazendo essa costurinha à mão aqui. Uma alcinha do focinho e a alcinha mais próxima do ponto que eu achar aqui na parte da cabeça. Vou dar toda a volta aqui. Quando faltar mais ou menos aqui 1/4 para fechar, eu vou colocar a fibra de enchimento para ficar o focinho em relevo e vou arrematar. Com isso a gente já tem o focinho prontinho. Então, olha só, o focinho já tá costurado e eu já alfinetei aqui as orelhas. Pessoal, eu deixei aqui, ó, aqui está o anel mágico, uma segunda carreira. Eu coloquei aqui, ó, sobre a terceira carreira, tá? Considerando aqui de cima. Vocês vão também escolher o lugar que acham mais apropriado. As orelhas, é legal que a gente mantenha esse formatinho aqui bem arredondadinho, ó, para ela ter essa profundidade, tá? Então eu vou alfinetar ela aqui no local que eu escolher e agora eu vou vir costurando aqui, ó. Mesma coisa, pegando uma alcinha da cabeça e uma alcinha da orelha. Se for o caso, a gente pode colocar até mais alfinetes. Deixa eu tirar essa aqui, colocar mais um alfinetezinho aqui pra gente manter ela bem nessa posição. E aí a gente vai costurando aqui. O fiozinho é o fiozinho que a gente já deixou no final do trabalho, né? Então já temos o fio, é um arremate a menos aqui. Então vai pegando aqui um pontinho da cabeça e um pontinho da orelha. Nós vamos fazer isso por toda essa volta, inclusive aqui na curvinha, e vamos costurar também essa parte aqui de dentro, tá? Arrematando aqui do outro lado. Vou fazer isso nas 2 orelhas e já volto para mostrar. Finalizada então a costura, terminamos a nossa ursinha amigurumi. E olha só que bacana, gente, uma ideia para customizar o seu trabalho. Aqui eu já fiz em outra cor, então fica a sugestão de vocês fazerem em outros fios, em outras cores, tá? E para esse menino aqui, eu fiz um cordão de correntinhas, no tamanho que eu determinei para ser o cachecol, e fiz uma carreira de pontos altos aqui, colocando franja nas pontas. Para a menina, eu fiz uma carreira, um cordão de correntinhas no tamanho da cintura e fui fazendo para cada correntinha 3 pontos altos. Então, só nessa carreirinha, eu já consegui aqui uma sainha de bailarina. Olha que fofinha. Então, com um pequeno detalhe, a gente já consegue formar aqui, ó, um casal de ursinhos bem fofinhos.
Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Olha só que lindo o resultado desse trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Então, curtam o vídeo, comentem, inscrevam-se no canal e compartilhem suas criações com a gente usando a hashtag Fundação Hering. Aproveitem também e deem uma espiadinha lá no meu canal, que é Crochetando com Cláudia Stolf, para fazer outras pecinhas. Então, ficamos por aqui. Muito obrigada por ter acompanhado a aula e até uma próxima. Tchau, tchau!